Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, irmãos, estarmos juntos mais um domingo para a nossa escola bíblica. Que coisa maravilhosa. Eu quero te convidar nesta manhã tão preciosa do dia 14 de novembro para que você pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Faça isso com alegria nesse momento. Convide as pessoas que estão na sua casa, ao seu redor. É importante que você também, neste momento, compartilhe o nosso vídeo, faça isso com alegria. Gostaria que você que ainda não se inscreveu, se inscrevesse no nosso canal. Né? Lá vai estar uma palavra escrita assim, inscrito. Então você vai lá e clica ali, você vai ver que vai aparecer, né, que você se inscreveu. Outra coisa importante é que você dê um like também, que é um joinha. Isso nos ajuda também na divulgação dos nossos vídeos, dos nossos materiais. E uma outra coisa também que eu gostaria que você fizesse e ficasse muito à vontade é de compartilhar no chat, ou seja, de escrever algo a respeito da nossa lição, até mesmo, quem sabe, uma pergunta, um pedido de oração, né, dando ali uma paz do Senhor. É bom que a gente se manifeste, isso ajuda tudo nas nossas programações do nosso canal aqui, no caso, pelo YouTube. Então faça isso para a glória de Deus, no nome de Jesus, ok? Eu quero então, já de primeira mão, orar com você nesta manhã, para que o Senhor abra o nosso entendimento, né, abra a nossa mente, para que a gente possa entender a palavra dele. Vamos fazer assim? Feche os teus olhos comigo. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos por esta manhã, Senhor, de domingo. Muito obrigado que o Senhor tem nos conduzido em todas as coisas. Te louvamos porque o Senhor, ó Deus, tem nos despertado para estudarmos a tua palavra, a tua preciosa palavra. E nesta manhã, Senhor, te pedimos que o Senhor fale em cada coração, Senhor. Pelo exemplo do apóstolo Paulo, Senhor, um homem que plantou igrejas, que ardia no coração dele, Senhor, o divulgar da tua palavra, do evangelho, que tudo isso que nós iremos estudar aqui, tudo isso que passou na vida do apóstolo Paulo, pelo teu Santo Espírito também faça isso, Senhor, nos nossos corações. Assim eu oro ao Senhor te pedindo e também já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos então, nesta manhã, estudar a lição de número 7. Gostaria que você abrisse a sua revista comigo. A lição de número 7 fala de Paulo, o plantador de igrejas. É algo muito interessante, porque nessa lição, irmãos, nós perceberemos o quanto o espírito desbravador deste apóstolo Paulo se relaciona, como tem muito a ver com o movimento pentecostal no mundo. Você veja bem que nos primeiros dias do apóstolo Paulo, no seu ministério, ele visitava as casas, ele reunia as pessoas, oravam com as pessoas, ensinava a palavra de Deus e aos poucos iam juntando pessoas e ali então fazia um ponto de pregação, um ponto de encontro, ou seja, uma estratégia que o Espírito Santo usou para que a palavra fosse disseminada, a palavra fosse divulgada e chegasse até nós hoje. Veja bem, irmãos, como isso é importante, nos reunirmos em torno da palavra de Deus. É isso que o Senhor faz hoje no meio do nosso meio pentecostal, do movimento pentecostal, que foi assim, nos reunindo em casa e orando, nos congregando aos poucos, e hoje nos tornamos uma potência. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. E nesta lição, então, nós veremos que o texto áureo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, diz assim, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. A verdade prática da nossa lição diz assim, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Irmãos, eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer um pouco sobre essa verdade prática. E é muito interessante, porque o comentarista ele é muito feliz quando ele diz que há experiência com Cristo. Veja, irmãos, viver ou ter uma experiência com Cristo é diferente de conhecer Cristo. Muitas pessoas conhecem Cristo, sabem a respeito de Cristo,
Se você, qualquer pessoa hoje que começar a estudar e se aprofundar em teologia, ele vai conhecer bem da história de Cristo, da pessoa de Cristo, os feitos de Cristo, tudo isso a pessoa saberá. Mas é a experiência. Você viver uma experiência com Cristo é algo diferente. É isso que é poderoso na vida da pessoa. É isso que transforma a vida da pessoa. É isso que motiva o crente quando ele tem experiência com Cristo. Não foi diferente na vida deste homem que antes era Saulo, se transformou em Paulo, porque ele viveu uma experiência com Cristo. Muito bem, a nossa leitura em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 9, em Atos, capítulo 13, de 1 ao 3, capítulo 16, do 1 ao 5 e o 9 e o 10. Eu quero ler com os irmãos. Os irmãos, por favor, me acompanhem aí, onde você estiver, com a sua revista. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Agora Atos capítulo 13, a partir do versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, olha que interessante, e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Muito bem, Atos capítulo 16, versículo 1 ao 5. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam com eles em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Olha que coisa linda. Versículo 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Que coisa gloriosa, irmãos. Veja que o Espírito Santo sempre atuando na vida de apóstolo Paulo e dos demais. Sempre estando eles na direção do apóstolo, do Espírito Santo, melhor dizendo, caminhando em direção àquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que Cristo os havia chamado. Então nós vamos nessa lição mostrar para os irmãos que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Ele tinha consciência do seu chamado. Ele sabia que aquela obra não era dele, mas era por meio dele que o Espírito Santo iria realizar algo extraordinário na vida dos gentios, daqueles que ainda não haviam recebido a Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós vamos também observar aqui e sinalizar é que a cidade de Antioquia, que foi dali que começou o crescimento da igreja, que coisa gloriosa. E também mostrar para os irmãos, pontuando as características daquele pregador, né, do plantador de igreja que foi o apóstolo Paulo. Então vamos então na nossa lição. Abra aí na parte da introdução, na página 48, para que a gente possa ler e acompanhar junto, pensando, né, meditando na palavra aqui de Deus e na nossa revista.
Então veja bem, está dito que nesta lição nós estudaremos sobre o processo da plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre, né? E interessante, que não foi um desbravador ali entre os judeus. Ele foi um desbravador no mundo pagão. Ele saiu dali, dentre os outros apóstolos, e foi pregar para os gentios. E o ponto de partida no ministério dele foi Antioquia, quando enviava para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Por que Antioquia, irmãos? Porque Antioquia era também ali, naquele tempo, um local de muita importância comercial. Era uma rota onde todos passavam. Havia várias pessoas de várias nações, de vários povos, e era um local de acesso onde muitos passavam. Então o Espírito Santo, sabedor, claro, dessas coisas, envia para ali o apóstolo Paulo, e desta cidade, Antioquia, uma cidade que recebia várias pessoas de várias nações. Então o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Diz também aqui que nós vamos refletir sobre as características deste plantador, como eu disse, frente aos desafios atuais. Ou seja, da mesma forma que o apóstolo Paulo teve os seus desafios, nós também hoje temos os nossos desafios. Nós que estamos lidando com, implantando igreja, cuidando de igreja, né? Ou você que não é pastor, mas tem o seu ministério, tem a sua liderança, você vai perceber nessa lição que, assim como o apóstolo Paulo teve as suas lutas, teve as suas vitórias, nós também temos. Por quê? Porque é um mover do Santo Espírito. Muito bem, então o primeiro ponto diz que Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Por que a gente fala gentílico? Eu abri um parênteses aqui, porque muitas pessoas ouvem falar de gentílicos ou gentios e elas não conseguem entender muito bem essa palavra ainda. Muito bem, é porque os judeus, eles consideravam que todos os outros povos eram gentílicos, ou seja, povos afastados de Deus, povos sem conhecimento de Deus, povos que não tinham comunhão com Deus. Eles eram os judeus, o povo de Deus. E eles chamavam todas as outras nações como gentios, gentílicos. Então, Paulo, ele foi chamado para pregar não dentro, entre os judeus, mas para o lado de fora, entre as outras nações, os gentios. E quando esse gentio se converte, ele não é mais gentio, agora ele é igreja. Então nós, que uma vez fomos do mundo, nós éramos gentílicos, hoje nós não somos mais, hoje nós somos igreja. E diz aqui que Paulo, então, ele se dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a sua missão entre os pagãos. O apóstolo Paulo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. A sua vida, a vida do apóstolo Paulo, o seu ministério, nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho, as palavras das boas novas. E é uma grande verdade, irmãos. Nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo e ter ele como um exemplo, sim, porque foi um homem muito usado por Deus e ele se deu a semear, ele se deu a pregar, a plantar igrejas, a ir atrás daqueles que precisavam ser resgatados. Ele abriu mão de tudo, ele não considerou o apóstolo Paulo ser Saulo, ele não fez isso, ele abriu mão e ele foi, sim, um grande desbravador. O segundo ponto aqui fala da gloriosa obrigação. Veja que o apóstolo Paulo ele tinha esta obrigação como algo glorioso. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, nós vemos a expressão de Paulo, quando ele diz em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1, ele diz assim: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Veja que coisa linda. Ele se considerava prisioneiro de Cristo por causa dos gentios, por causa daqueles que precisavam ouvir as boas novas. Seu compromisso, no caso do apóstolo Paulo com os gentios, estava firmado não nos seus conceitos, não nas suas ideias, não estava firmado naquilo que ele imaginava, não.
o seu compromisso com a pregação da palavra, o seu compromisso com a divulgação do evangelho de Cristo ressuscitado, aquele que havia morrido, sim, mas que no terceiro dia havia ressuscitado. E esse compromisso do apóstolo Paulo estava firmado no Senhor Jesus. Por isso que ele sempre teve ousadia, coragem no seu ministério, porque ele não estava fiado no seu próprio conhecimento, ele não estava firmado nos seus conceitos, em tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que ele ouvira do passado, né, estudando os pergaminhos, que nós sabemos que foi um homem de muito estudo, de muito conhecimento. Não, o compromisso dele estava firmado em Cristo. Ele havia sido chamado por Jesus, o nosso Senhor. Então ele, com toda a coragem, com toda a ousadia, ele parte então para o seu ministério, para o seu chamado, plantando igreja, levando ali as pessoas a Cristo Jesus. Tanto é que em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, ele diz assim: pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha a convicção deste homem. Ele tinha consciência dessa obrigação. Ele dizia: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele era o Filho de Deus. E então, com ousadia e coragem, as pessoas recebiam o Espírito Santo e eram batizadas, e a igreja ia crescendo. A igreja ia se formando. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, a primeira parte da lição. O terceiro ponto fala de plantação de igreja, uma parceria. Veja isso, irmãos. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo. Isso é muito importante. Preste atenção nisso, irmãos. A plantação da igreja é um trabalho que envolve um trabalho duplo, ou seja, de Deus e do homem. Nós, servos de Deus, plantamos igrejas como semente na terra. Por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele tem essa imagem de plantação, ele tem uma imagem correta sobre essas coisas. Por isso que nós lemos que ele dizendo aqui que ele plantou, Apolo regou, mas ele tinha consciência de que o que ele fez, o que Apolo fez, mas ele tinha consciência que foi Deus quem deu o crescimento. Então nós somos os cooperadores de Deus. A igreja é a lavoura, o edifício de Deus. E nesse divino ministério, irmãos, nós todos somos chamados para crescer a igreja, plantar a igreja, à luz do ensino do apóstolo Paulo. Fica claro que o trabalho de semear, o trabalho de plantar é de quem? É nosso. Ou seja, somos nós que pegamos no cabo da enxada. Exatamente isso. Somos nós que estamos ali, debaixo de sol, debaixo de chuva, regando a terra, cultivando, mexendo na terra, plantando, semeando. É um trabalho nosso. É o trabalho nosso de fazer. Meu e seu. Não só a mim como pastor, mas de toda a igreja. De trabalhar, colocar a mão no arado e não olhar para trás, como diz a palavra do Senhor, porque aquele que olha para trás não é digno. Então, nós fazemos o nosso trabalho, plantamos, ajudamos, adubamos, mas é o nosso Deus, aleluia, é o Espírito Santo que faz crescer, que faz germinar. Olha que coisa linda. Eu quero então, com esta palavra, fazer uma aplicação para você. Quem sabe você, na sua casa, é uma pessoa que já serve ao Senhor, e seu parente, ou quem sabe o seu cônjuge, quem sabe o seu filho, quem sabe os seus pais, ainda não serve a Deus. Veja bem, você é um trabalhador do Senhor. Então você vai plantar com o seu bom testemunho, você vai plantar com a sua maneira de viver, com o seu caráter, com a sua personalidade. Você vai plantar o evangelho e vai orar e vai clamar ao Senhor para que essas pessoas sejam alcançadas que estão próximas a você. E aí então Deus é quem vai dar o crescimento. Deus é quem vai germinar. Então faça a sua parte. Qual é a sua parte? A sua parte é trabalhar para o Senhor. É plantar com sua generosidade, com sua alegria, com seu modo de viver cristão. É essa a sua parte. E Deus dará o crescimento.
Então, fazer frutificar, fazer germinar, quem faz é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação da igreja. Muito bem. Terminamos a primeira parte, agora a segunda parte da lição. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Número 1, uma igreja missionária. A igreja em Antioquia, ela era uma igreja rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, o congonimado, Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós lemos esse texto em Atos, do capítulo 13, que esta igreja aqui em Antioquia, diz assim que essa igreja que estava em Antioquia, havia, nós lemos o texto, alguns profetas e doutores. Eu gostaria, humildemente, de abrir aqui também um outro parênteses para fazer uma observação. Observa aqui, os irmãos, que nesta igreja havia doutores, ou seja, conhecedores, né, da palavra, dos profetas, pessoas estudiosas, que estudavam, que sabiam da lei. Mas havia também aqui, diz o texto, primeiro, profetas. E esta palavra profeta, irmãos, é a mesma palavra que nós vemos em Atos, no capítulo 11, quando Barnabé e Paulo, eles iniciam o seu ministério e Deus usa uma profecia sobre a vida deles, usa profeta sobre a vida deles. Essa palavra profeta é a mesma palavra profeta que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre a diversidade de dons espirituais, ou seja, onde há profecia, há profetas, é a mesma palavra. E em 1 Coríntios capítulo 14 também, quando o apóstolo Paulo ele vai ordenar o culto, aquilo que deve ter num culto, surge ali também que haja profecias, que haja profetas, né, e também seus intérpretes. E essa palavra profecia é a mesma palavra que nós encontramos aqui em Atos capítulo 13. Ou seja, irmãos, esta palavra ela é muito importante, porque nós precisamos e nós cremos que ainda hoje Deus usa os seus profetas. É importante nós salientarmos isso e entendermos isso. Porque foi assim que iniciou o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha, além de ele ser um doutor, um conhecedor profundo da lei, havia outros do lado dele, mas também havia profetas que profetizaram sobre a vida deles, que ministraram palavras proféticas sobre a vida deles. E detalhe, essa palavra também é a mesma palavra, essa palavra profética que nós encontramos em Efésios, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. São as mesmas palavras, aonde Deus deu uns, né, para apóstolos, profetas, doutores, pastores. Ou seja, é importante nós entendermos isso, porque é desonesto nós não termos esse conhecimento, achando que essa palavra profeta, né, nesses textos, diz apenas daquele que está ensinando a palavra. Não, quando você vai no original do grego, você vai ver que esta palavra fala que é exatamente como um vidente, ou seja, daquele que, usado pelo Espírito Santo, prevê alguma coisa. Olha que coisa interessante. E nesta igreja, onde o trabalho missionário, o trabalho de pregação do apóstolo Paulo inicia em Antioquia, diz o texto que havia ali profetas e doutores. Ou seja, homens que profetizavam usados pelo Espírito Santo, antevendo coisas, mostrando coisas e profetizando sobre a vida deles, e também doutores, ensinadores da palavra. Então é muito importante, irmãos, nós aprendermos isso, e é desonesto não falarmos nisso, porque há alguns ensinos que querem diferenciar essas coisas. Não, essa palavra profeta de Coríntios é diferente dessa de Atos. Não é. É a mesma palavra. Ou seja, é o profeta, é aquele homem que na pregação Deus usa e Deus revela alguma coisa, Deus mostra alguma coisa, antever alguma coisa, diz alguma coisa a respeito. Então, eu gostaria de
só de salientar sobre isso, porque no ministério de Paulo isso aconteceu. E isso acontece desde o início da igreja. A palavra profética, irmãos, ela está em toda a Bíblia. Deus usou no Antigo Testamento os seus profetas e usa hoje ainda homens, como usou na época do apóstolo Paulo, no início da igreja, ainda usa profetas para antever coisas, para dizer sobre coisas, para profetizar sobre a vida dos irmãos da igreja, as bênçãos de Deus, a graça de Deus, exortando, conduzindo, redaguindo, para a glória de Deus. Então, ainda hoje, nós sim temos profetas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que alguns não creem, mas nós cremos conforme diz a palavra do Senhor. Então, se você observar em todos esses textos que eu li, de Atos, de Coríntios, de Efésios, a palavra que está ali, profeta, é a mesma palavra. Ok? O significado, o mesmo. Muito bem. Então, ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar a igreja entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e sobre, a imposição de mãos, eles foram então enviados para o campo, ou seja, para o mundo gentílico, para pregar o evangelho e plantar igrejas. Olha que coisa gloriosa. Parte 2. Parte 2 diz a primeira viagem missionária. Paulo estava então acompanhado de Barnabé, então foram para Chipre, pregar em Chipre. Neste lugar, o apóstolo Paulo, ele usado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e também ele ganhou o procônsul para Cristo. O procônsul era o governador ali da região, uma região romana, onde tinha o seu governador. Olha o poder da palavra cheia do Espírito Santo. Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, nós conhecemos essa história. E ao mesmo tempo os gentios, também ali aqueles que receberam a palavra, alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. Também isso aconteceu em Icônio, em Listra e em Derbe. Aí diz aqui o comentarista, ora, no trabalho de evangelização e implantação de igreja, há muitos desafios, é verdade. Não foi fácil para o apóstolo Paulo. Ele teve oposição, por mais que ele, a palavra de Deus diz que ele ganhou ali um governador, ele teve a capacidade, pelo Espírito Santo, de discernir ali o feiticeiro Elimas. Sim, mas ele enfrentou grandes desafios, pessoas que eram contra ele. Então veja que a evangelização, a implantação de igreja é sim um grande desafio. Tem pessoas que olham, irmãos, alguém dirigindo uma igreja e acha que isso é um status, acha que isso, é um glamour, uma posição de destaque social. Não é, querido, não é. Implantar uma igreja, tomar conta de uma igreja, servir o Senhor, ajudando o rebanho, não é fácil, irmãos, é um grande desafio. Diz aqui, uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. É a mesma coisa hoje. Quantas pessoas que a gente observa que precisava receber a palavra de Deus, não recebem a palavra de Deus, estão indiferentes com a palavra de Deus. Pessoas próximas a nós, parentes, amigos, vizinhos, às vezes você até traz a igreja e elas estão ali indiferentes, às vezes rejeitando a palavra de Deus no seu coração, questionando, duvidando, não crendo. Então é um grande desafio. Outros ainda dizem aqui que até zombam. Quantas pessoas têm essa mania de zombar da vida cristã, do estilo da vida cristã, de zombar dos crentes? Muito bem, então o trabalho de implantação de igreja, irmãos, não é fácil, mas o Espírito Santo, glória a Deus, aquele que é o dono da obra, ele opera, ele faz, ele fala aos corações, ele dá crescimento. Todos quantos abrem o seu coração, todos aqueles que não rejeitam a voz de Deus, não rejeitam a palavra de Deus pela pregação do Evangelho, todos esses que ouvem e abrem o coração para entender que estão desejosos de receber a Jesus, o Espírito Santo vem e faz uma obra extraordinária na vida desta pessoa. Bendito seja Deus. Terceiro ponto aqui, a segunda viagem missionária. Então veja que depois do concílio de Jerusalém, da primeira convenção que houve em Jerusalém,
Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo ali Ásia e Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito Santo, ou seja, eles saíram pensando num destino, mas o Espírito Santo, por isso que é bom, irmãos, em tudo que fazermos, né, estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós planejamos, né, nós temos uma ideia, mas quem determina, quem conduz a caminhada da igreja, quem estabelece para onde nós vamos, não somos nós, queridos. Não é o pastor da igreja, sabe? Não é o corpo de obreiros da igreja. Não, quem determina é o Espírito Santo. É Ele que estabelece para onde nós caminharemos, como nós iremos proceder. É pelo Espírito Santo. E não foi diferente com o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corintos e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência, diz o comentarista, quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo pensava seguir um caminho, mas como ele ouviu a voz de Deus, então ele alcançou muito mais povos. E é assim exatamente hoje. Nós precisamos estarmos sempre sendo guiados na visão de Deus. Se nós caminharmos na visão de Deus, nós teremos uma visão ampla, ou seja, uma visão do reino, queridos irmãos. Isso é muito importante. Toda vez que nós fechamos nossos olhos, limitamos essas coisas, nós ficamos fixados em denominações, nós ficamos fixados em placas de igreja, em métodos de igreja, nós ficamos fixados, estacionados, quem sabe até regredindo, né, porque estamos focados em teologias específicas de determinadas denominações. Isso vai atrasando. Agora, quando nós, glória a Deus, somos impulsionados pelo Espírito Santo, a nossa visão, ela se amplia. Por quê? Porque nós estamos visando o reino de Deus, irmãos. A igreja aqui na terra, por mais que haja denominações, tudo bem, não estou falando que eu sou contra essas coisas, e existe, mas nós não visamos essas coisas. Nós somos da Assembleia de Deus, mas nós estamos visando o reino de Deus. O reino de Deus, para a glória do Senhor. Então vamos fazer assim, porque fazendo assim, nós estaremos cumprindo o chamado de Jesus em nossas vidas. Então veja, irmãos, que aquilo que nós lemos em Atos, no capítulo 13, que foi o início da primeira viagem missionária de Paulo, né, ali a igreja estava envolvida, né, em enviar o apóstolo Paulo e Barnabé, né, e era um plano de Deus. Porque Paulo e Barnabé, eles tinham, né, uma bagagem para ser enviada, e eles foram então enviados aos lugares que eram necessários. E por que eles foram enviados a esses lugares? Porque o Espírito Santo dirigiu. Nós vimos isso nessa parte. Eles seguiram pelas estradas do Império Romano, né, como eu disse, que tornou a viagem mais fácil, porque a Antioquia fazia parte desse trajeto, então eles tinham uma população, um centro cultural importante, a fim de alcançar as pessoas que fossem possível. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos pedir de Deus estratégias para alcançarmos as pessoas. É fundamental isso. Nós devemos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos dê estratégia. Entenda isso. Porque nós somos capazes, sim, como homens, de formular estratégias. Nós somos capazes. Mas nós precisamos formular essas estratégias guiados pelo Espírito Santo, para que não seja algo do nosso coração. Porque o nosso coração ele é enganoso. E foi assim com o apóstolo Paulo e com Barnabé, que nós vimos aqui na sua primeira viagem, que eles foram em cidades
cidade de grande população, onde já havia sinagogas, que eles pudessem entrar e pregar ali aos judeus, né, falar ali primeiro aos judeus daquelas cidades, né, dando a eles esperança de receberem Jesus, né, que era o Messias prometido, aquele que havia morrido, mas ele havia ressuscitado, ou seja, pregando as boas novas. Depois, na segunda viagem, Paulo já então com Silas, inicia ali uma outra finalidade de visitar também já as igrejas que já haviam sido plantadas, e Deus confirmando a palavra, confirmando a pregação, e a igreja foi aumentando, foi crescendo em número, diz a palavra do Senhor. Isso é muito gracioso, porque a igreja, irmãos, é um organismo vivo e ela sim precisa crescer. Nós não podemos ter medo de crescimento de igreja, não podemos. Tem pessoas que ficam preocupadas com esse crescimento numérico. Cresce em números, mas não cresce em santidade, não cresce em caráter. Irmãos, nós devemos crescer sim em santidade, e isso é primordial, óbvio, mas nós também devemos crescer em número. Então, que Deus use o nosso ministério, que Deus use o seu ministério, o nosso chamado, para que cresçamos também em números, para que a maior quantidade possível possa ser alcançado pela palavra do Senhor, as boas novas. Muito bem, vamos então para a terceira parte da nossa lição, a terceira e última parte da nossa lição, que fala sobre a característica de um plantador de igreja. Isso é importantíssimo. Motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. É fundamental, irmãos. Quem não tem um chamado, quem não tem essa convicção, geralmente ele para no meio da estrada. Por quê? Nós vimos aqui os desafios do apóstolo Paulo. Nós vimos as dificuldades até aqui nessa lição como Paulo, um plantador de igreja, toda a sua luta, toda a sua trajetória, né? E é importante que haja essa convicção, como havia no apóstolo Paulo. Ele tinha a convicção do seu chamado, ele sabia quem o tinha chamado, e ele sabia para que tinha sido chamado. Então, queridos, prestem atenção, é importante. Deus nos chama, confirma esse chamado no corpo de Cristo. E na vida de Paulo não foi diferente. Tudo começou, nós vimos na lição passada, no caminho de Damasco. E esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Paulo viveu uma experiência, ele teve uma experiência com Cristo. Ele só não conheceu a Cristo de falar. Mesmo porque ele, como um bom judeu, como um bom hebreu, ele sim esperava o Messias. E ele poderia até concordar que Jesus era o Messias. E daí para frente não fazer nada. Mas ele viveu uma experiência única, particular com o Senhor, uma experiência sua própria. E isso lhe trouxe convicção do seu chamado. E isso motivou o seu ministério. Então veja bem, eis aqui um grande desafio para você que ainda não teve uma experiência com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo. Faça isso, busque essa experiência. Tenha essa experiência com o Senhor e você vai perceber que isso vai te motivar, isso vai trazer graça de Deus na sua vida para caminhar no seu ministério. Diz aqui que sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Veja, irmãos, se nós não vivermos essa esperança, se nós não vivermos essa expectativa, melhor dizendo, essa experiência, que eu quero dizer, me perdoe, essa experiência, se nós não vivermos essa experiência com o Senhor, o que nos motivará? Por certo, as nossas motivações estarão erradas. A nossa motivação será o status, a nossa motivação será o glamour, a nossa motivação será estar na frente das pessoas, a nossa motivação será o aplauso das pessoas. Então, queridos, quando nós temos uma experiência com Cristo, tudo isso que eu citei fica de lado, não serve. Ou seja, aquilo que eu vivi e vivo de experiência com o Espírito Santo, isso me
motiva e isso me faz enfrentar os desafios do ministério dia após dia. Segunda parte aqui, segundo ponto, fala de experimentando no deserto da vida, experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Nós vimos isso em Gálatas, no capítulo 1. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Queridos irmãos, isso aqui é algo extraordinário da parte de Deus. Quando você vai do início da palavra de Deus no Antigo Testamento e vem até o apóstolo Paulo, você observa essas coisas de uma forma muito clara. Você vê ali, por exemplo, Abraão vivendo as suas experiências com Deus, sendo forjado, o seu caráter, Deus levando ele para lugares desconhecidos, falando com ele, e ele ali experimentando algo para que Deus pudesse, através da vida dele, fazer ele cumprir as suas promessas. Depois de Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, vivendo seus dilemas. Nós vemos José sendo experimentado de uma forma extraordinária lá no Egito, antes de ele exercer o seu ministério, por aquilo no qual ele foi chamado, para ajudar a sua nação, o seu povo, a sua família. Olha quanta aprovação ele passou. Depois de José, nós vamos ver Moisés, que também viveu os seus dilemas, passou anos no deserto para depois ser usado por Deus nesse mesmo deserto. A gente vai ver Josué e vários outros profetas que a gente vai acompanhando, Davi e etc., irmãos, até chegar no apóstolo Paulo. Olha que coisa gloriosa. Então, a minha vida, a sua vida, o nosso ministério, o nosso chamado, uns de um jeito, uns de outros, mas nós temos um chamado que é a proclamação da palavra, e nós enfrentaremos isso sim. No momento, nós seremos levados ao deserto da vida. Costumamos dizer que o deserto da vida é a pedagogia do crente, é a escola do crente. E louvamos a Deus por isso, porque é nessa pedagogia cristã, é no deserto da vida que o nosso caráter ele é formado, que nós somos moldados à semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, louvado a Deus por isso. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo, mesmo um homem conhecedor das Escrituras, do Pentateuco, das leis, dos profetas, mesmo assim, ele passou os seus anos no deserto, antes de começar, então, o seu ministério. Ali somos capacitados, diz o comentarista, somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha, é ali que o Senhor trabalha no nosso temperamento, é no deserto, na hora das lutas, das dificuldades, que o Senhor trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa personalidade. Ó, querido irmão, querida irmã, que me escuta nessa hora. É muito provável que você esteja vivendo algum tipo de deserto na sua vida. Alguma área na sua vida você está passando apertado, está passando apertada. Mas saiba de uma coisa, se você verdadeiramente estiver firmada em Deus, é nesse deserto, é nessa luta aí que você está passando, que Deus está moldando o seu temperamento, viu? Deus está cuidando do seu temperamento, precisa mudar o seu temperamento. É aí nesse deserto, nessa luta que você está vivenciando, que Deus está moldando o seu caráter, ou seja, um caráter conforme a de Cristo. Sabe? É nesse deserto aí que a sua personalidade, sabe aquela personalidade difícil que você tem? Aquele jeito difícil de trato com as pessoas, quem sabe de trato com seu cônjuge, com seus familiares, Quem sabe? É nesse deserto aí que você está passando que Deus está moldando você. Para quando você passar por ele, você vai ver lá na frente que Deus vai te usar no ministério da palavra. Você vai pregar para alguém, você vai ensinar alguém, você vai dizer a alguém daquilo que você viveu, da experiência que agora você tem, pessoal com Jesus. Então, querida irmão, que me escuta nessa hora, nós não somos diferentes do apóstolo Paulo e nem dos demais irmãos que eu citei aqui, do Antigo Testamento. Nós também vivemos e passamos pelos nossos desertos. E diz o comentarista aqui que as experiências que passamos ao longo da vida podem ser
né, a oportunidade de Deus, e é a oportunidade que Deus tem para forjar o nosso caráter. Caráter conforme o de Cristo Jesus. Viu? É um caráter conforme o de Jesus, para a glória dele. A última parte da nossa lição, aqui o último ponto, vai falar sobre a igreja segundo as Escrituras. Diz assim o comentarista: toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta a Sagrada Escritura. Olha que coisa interessante. Toda estratégia, todo plano, toda lógica para se plantar uma igreja, para iniciar um trabalho, para começar algo diferente, novo na igreja, deve ser levado em conta o quê? A minha habilidade? Não. Ah, o meu curso teológico, tudo aquilo que eu sei teologicamente? Não, queridos. Porque foi assim com o apóstolo Paulo. Eu tenho que considerar o quê? Eu tenho que considerar os meus talentos? Os meus diplomas? Não, senhores, não, senhoras. Toda a estratégia, ela tem que ser levada em conta quando nós iniciamos um trabalho, a palavra de Deus. Ela sim que vai guiar tudo aquilo que nós precisamos fazer. Toda a estratégia, todo o plano, todo o conhecimento, tudo aquilo que nós precisamos como plantar igreja, como ensinar, como evangelizar, divulgar a palavra de Deus, está aqui, contando, né, com a Sagrada Escritura. Por quê? Nas Escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais e ministeriais e de serviço. Olha, queridos, é fundamental isso, porque quando nós estamos numa igreja que foi plantada, estamos ali servindo ao Senhor, olha do que nós experimentamos quando realmente essa igreja está sendo guiada pela palavra, não pelas minhas ideias. Não guiadas pelos meus conceitos, pelo meu conhecimento teológico, não. Quando é guiado pela palavra, ali é um local onde há um relacionamento entre os irmãos e um relacionamento com Deus, onde há amor pelos pecadores. Queremos ver os pecadores arrependidos, pregamos o arrependimento, pregamos ali o amor de Deus pelos pecadores, para que eles se arrependam. A cruz de Cristo, o poder que há no sangue de Jesus para a remissão dos pecados, exatamente isso. Ali há batismo no Espírito Santo, ou seja, a manifestação do Espírito Santo com os seus dons ministeriais, dons de serviço, de todas as espécies que nós vemos na Bíblia, o Espírito Santo atuando na igreja. Atuando na igreja. Por quê? Porque essa igreja está sendo guiada pela palavra de Deus. Isso é fundamental para o crescimento da igreja. Há de se ter autoridade do alto para expulsar os demônios, para curar enfermos. Queridos irmãos, só sendo guiados pela palavra, crendo no poder do Espírito Santo, na atualidade do Espírito Santo, nós teremos autoridade para repreendermos todas as enfermidades, aleluia, porque nós cremos no poder que há do nome de Jesus e que o Espírito Santo nos concede esse poder hoje para repreendermos toda a enfermidade. Só sendo guiados pela palavra, nós creremos que ainda hoje, com a autoridade que há no nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus, nós iremos sim expelir demônios, expulsaremos demônios. Então, bendito seja Deus, porque sendo guiados pela palavra e não pelos nossos conceitos, não por ideias de homens, não por teólogos famosos, não, mas guiados pela palavra, nós experimentaremos tudo isso. Então há de ser que a pregação fiel da palavra de Deus, nos dando autoridade pelo Espírito Santo, vai nos conduzir desta forma. Experimentaremos momentos de oração, olha que coisa gloriosa, vida de oração. Por quê? Porque a oração, o jejum estará junto com essas coisas, porque é o Espírito Santo que está movendo todas essas coisas.
Os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Louvamos a Deus por isso, irmãos. Bendito seja Deus, porque na implantação da igreja temos os ministros de Deus, os profetas, os doutores, os pastores, que estão ali firmes na palavra e na oração, para que todo este mover do Espírito aconteça na igreja. Nessa igreja, diz aqui o comentarista, batizamos os novos convertidos, novos crentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta igreja que é guiada pela palavra, partilhamos da Santa Ceia do Senhor e até guardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. É essa a nossa esperança, é essa a nossa expectativa. Ou seja, uma igreja, queridos, tem o mover do Espírito Santo. Uma igreja guiada pela palavra tem manifestada os dons do Espírito Santo. Uma igreja ministrada pela palavra, guiada pela palavra, e não pelos conceitos, ideias teológicas dos seus líderes, mas guiado pela palavra, tem ali conversão de almas. Almas arrependidas aos pés de Jesus, e essas são batizadas nas águas, como vimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, nesta igreja, a comunhão. Nós sentamos para partir do pão e tomar do cálice, ou seja, cumprindo a ordem de Jesus, até que Ele venha. Olha que coisa gloriosa, porque essa é a expectativa, é a esperança dessa igreja. É a noiva se encontrar com o noivo. Louvamos a Deus por essas coisas. Não podemos perder de vista, irmãos, que nós plantamos, mas é Deus quem dá o crescimento e aprova a obra. Nós plantamos, nós pegamos na enxada, nós estamos ali trabalhando, faça sol, faça chuva, constantemente trabalhando, mexendo na terra, arando a terra, lançando a semente, plantando, regando. Estamos ali trabalhando, mas sempre conscientes de que quem faz crescer, aleluia, quem faz germinar, quem dá os frutos, é o Senhor nosso Deus, é o Espírito Santo do Senhor, é Ele que faz isso. Louvamos a Deus. Então veja bem, irmãos, nessa lição nós vamos ver que Paulo ele ressalta o fato de que todas as nossas considerações a respeito da igreja e da sua missão não são meras abstrações, nem simples assuntos a serem estudados ou debatidos. A igreja, queridos, é algo muito sério, é uma comunidade visível que reflete a missão de um Deus reconciliador. Ou seja, você um dia foi semente, hoje você germinou, cresceu, e agora você precisa dar os frutos. E é o seu crescimento, é os seus frutos que vai mostrar aos outros, vai mostrar ao mundo aquilo que Deus tem feito por você. Olha que coisa gloriosa. Então, não é apenas o fato de ir à igreja, não é apenas o fato de ser membro de uma igreja. Ou seja, você precisa germinar, você precisa crescer, você precisa dar frutos. Por quê? Porque isso glorifica o nome do Senhor. Isso mostra aos povos que ainda não receberam, as pessoas, os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, que você é diferente. Você come como ele, você se diverte como ele, sim, mas é algo diferente. Você tem uma expectativa diferente, você tem um estilo de vida diferente, você é uma pessoa diferenciada. Então, nós vemos aqui nessa lição que é isso que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. A igreja deve ser a hermenêutica do evangelho, ou seja, o lugar onde as pessoas poderão ver o evangelho retratado em cores vivas. A igreja que somos nós que mostramos para elas quem nós somos. Então, quando a pessoa, por exemplo, está com você, ela vê algo diferente em você. Quando uma pessoa que ainda não é evangélica, que visita a nossa igreja, ela precisa ver algo na nossa igreja diferente, ela precisa ser impactada, ela precisa perceber ali a presença de Deus, ela precisa ver alguma coisa diferente. Como o evangelho pode ser suficientemente fidedigno e poderoso ao ponto de levar as pessoas a crerem que o homem pendurado na cruz realmente tem a derradeira palavra nos assuntos humanos. Como?
Como que essas pessoas podem crer nisso? Que um homem que foi morto na cruz, que estava ali todo espedaçado naquela cruz, como pode um homem desse? Sim, pelo poder de transformador que ele fez na minha vida, na sua vida. Porque este homem que foi pregado nessa cruz, ele não permaneceu nessa cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e ressuscitou para nos dar vida, e vida nova, irmãos. Vida diferente, vida abundante, vida graciosa, gloriosa, poderosa, vida transformadora. Então, por isso que nós somos a hermenêutica, nós somos aquilo que mostra, que interpreta a vida do Evangelho às outras pessoas. A vida de Cristo em nós para outras pessoas. Então, sem dúvida alguma, a única hermenêutica que nós temos aqui é a palavra de Deus e a nossa vida, que é com a pregação da palavra e a fé, aquilo que nós cremos. Isso quer dizer que somente uma igreja ativa, somente uma igreja guiada por Deus, pela sua palavra, na missão de evangelizar, na missão de pregar, pode dar razão adequada para essa necessidade de reconciliação que as pessoas têm para com Deus, e nem elas mesmas sabem disso. Nem elas mesmas, às vezes, entendem isso, que é necessário que elas se reconciliem com Deus. Mas através de nós, o Senhor vai fazendo esta obra. Então, que Deus possa usar a sua vida, que Deus possa usar o seu ministério profundamente, abundantemente, com graça, para poder alcançar todos quantos estão próximos e longe de você. Muito bem, nós estamos chegando à conclusão da nossa lição. E como de costume, antes de nós concluirmos, eu quero dar agora a oportunidade para que você possa contribuir, porque isso faz parte da nossa adoração, do nosso louvor. Você contribuir aí com a sua oferta, com aquilo que o Senhor vai colocar no seu coração, com o seu dízimo. Quem sabe você fez um voto ao Senhor e vai entregar agora. Você pode fazer isso, vai aparecer no canto do vídeo a ferramenta do Pix, do PicPay, tem aí o QR Code, que você pode aproximar o seu celular, e você vai conseguir fazer essa transferência. Tem também a conta da nossa igreja, para que você também possa usar também, caso você prefira assim fazer uma transferência pelas contas, da forma que você, aonde você estiver, com um coração alegre. Gostaria que você contribuísse com alegria, que você ofertasse a Deus com alegria, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. A igreja, ela precisa desses recursos, sim, é Deus que guia todas as coisas, mas a igreja sempre precisou dos recursos, isso é bíblico, e nós também precisamos de recursos para que o reino do Senhor continue avançando, sendo nós usados por Deus para que o reino seja, avance e as pessoas sejam alcançadas. E também é feito através da sua oferta, através do seu dízimo, do seu voto. Então faça isso para a glória do Senhor. Muito bem. Concluindo a nossa lição, então o comentarista coloca aqui, vimos que muitos episódios na vida deste apóstolo, o apóstolo Paulo, aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu de muitas lutas, de muitas provações, ele viveu várias experiências, tudo isso serviu para que ele tivesse uma visão mais ampliada do seu ministério. Então é vontade de Deus que vidas sejam chamadas, por Deus, para se tornarem plantadores de igreja. Então, quem sabe hoje está aí no seu coração ardendo, quem sabe você está se questionando, Senhor, eu não tenho feito nada para o Senhor, eu reúno numa igreja, eu sou membro de uma igreja, eu não faço nada. Quem sabe o Espírito Santo, nesta manhã, está agora começando a colocar aí uma lenha no seu coração, para que você comece a pensar nisso, porque todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado. Então, de alguma forma, sim, você pode e deve exercer o seu ministério, o seu chamado. Então, faça isso para a glória de Deus, para que o reino de Deus cresça. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus, para que aquelas que não a conhecem, tenham, então, tenham um conhecimento da glória de Deus e viva a fé em Cristo Jesus com fidelidade. Então, deixe Deus usar você. Assim como o apóstolo Paulo
permitiu ser usado por Deus, deixa Deus te usar também. Cada um no seu dom, cada um no seu ministério, de forma que nós somos o corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa função e todas elas são importantes e relevantes. Não tem nenhuma função que seja irrelevante, todas são relevantes. Então, deixa Deus te usar, assim como Deus usou o apóstolo Paulo, né, como plantador de igreja. Olha que coisa gloriosa. Então, irmãos, que essa lição fale profundamente ao seu coração e que nesta manhã do dia 14 de novembro, né, a palavra de Deus te alcance poderosamente. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus por esta lição, por mais uma lição. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por esta lição. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor usou a vida do apóstolo Paulo, Senhor, deu consciência a ele, Senhor, da alegria, Senhor, daquilo que ele deveria se desprender por causa do seu chamado. E nesta manhã, Senhor, eu creio que o Senhor também tem nos chamado e tem levantado muitos que agora estão me ouvindo, que, Senhor, estavam em dúvidas, tinham incertezas, mas que através dessa lição compreenderam que todos nós somos plantadores, Senhor, de igrejas, proclamadores do Evangelho. Estamos conscientes que nós plantamos, regamos, mas é o Senhor quem dá o crescimento, aleluia. É o Senhor quem faz germinar e é o Senhor que faz frutificar. Então tudo, Senhor, nós te louvamos nesta manhã para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, minha querida, em nome de Jesus.